honoráveis aprendizes, vamos então para a questão do Enem. Vamos estudar? Apertando tecla SAP. Ok, gente amiga, então questão do Enem 2020 fala assim: o artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez o rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. O quadrado PRST, com o lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. E aí ele pergunta qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão. Então vamos ver o seguinte: no caso, os lados desse quadrado, são números que obedecem aí a uma sequência numérica. Então, por exemplo, no caso, o primeiro quadrado, que tem aí o lado de medida 1, vamos chamá-lo então de A1. No caso, então, o próximo, o segundo quadrado, no caso, então, vai ser formado pelo ponto médio, e aí, então, o lado dele corresponde à metade dessa base, ou seja, no caso, então, o segundo quadrado, o de lado A2, no caso, então, valendo meio. E seguindo então essa sequência repetitiva, o A3 então, terceiro lado aí, valendo 1/4 e assim vai. No caso então, esse tipo de sequência numérica, o que nós vemos? No caso então, do 1 para meio, do meio para 1/4, você então multiplica sempre pelo mesmo valor constante, meio. É o que a gente chama então de uma progressão geométrica de razão meio. Você multiplica sempre pelo mesmo valor, no caso aqui o meio, isso então é a característica da PG. Pois muito bem, então ele quer saber a medida do lado do centésimo quadrado. Então no caso aí ele quer saber, sem ser carne de segunda, do A100. Muito bem, então no caso aí para a gente achar o A100, assim como qualquer termo que faça parte de uma PG, como fazer? Simples, extremamente simples. No caso, então, você vai pegar o primeiro termo e a razão multiplicada aí por n-1. Se o n vale 100, n-1, 100 menos 1, 99 vai ser o expoente da razão Q. E nisso, então, nós teremos o A1, que é o primeiro lado, o primeiro quadrado, valendo 1. A razão, então, sendo igual a meio. Esse meio, então, elevado a 99. E aí, então, o A100 sendo meio elevado a 99, isso é a letra B, a nossa opção correta. Vamos ver então a questão do Enem 2015. Diz assim: o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Muito bem, considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Ele diz que se essa estimativa ela for alcançada, qual seria uma expressão que determina o número de unidades produzidas P em função do tempo T para um T maior
ou igual a 1. Então vamos ver o seguinte, né? O primeiro ano de funcionamento, vamos chamá-lo aqui de A1, ele então produz 8.000 unidades, certo? Então ele diz que a partir daí, né, vai haver um aumento na produção em 50%, ou seja, no segundo ano então, os 8.000 mais 50%, 4.000, vão gerar então 12.000 unidades, ok? Pois muito bem, se continuar nessa esteira do raciocínio, crescimentos anuais de 50%, então A3, no caso aí 12.000 seria o anterior, vai dividir 50%, 6.000, e aí com mais esses 12 já daria 18.000. O que está acontecendo aqui, né? De 8 vai para 12, depois vai para 18. Ora, se eu pegar então, por exemplo, o A3 e dividir pelo A2, vai dar a mesma coisa que o A2 dividido por A1. Sim, se eu pegar 18 e dividir por 12, é o mesmo que, equivalente, né, ao 12, é o A2 dividido por o A1, 8. Se a gente for simplificar por 4, no caso aí, a gente vai ver que essa proporção, no caso aí, vai dar 3 meios, ou a mesma coisa, 1,5. Mas o que é isso que a gente está fazendo, né? Dividir um número pelo seu anterior. Nada mais, nada menos do que a razão da nossa PG, a progressão geométrica. Ou seja, que nesse caso então ela é crescente e vai aumentando, multiplicando por 1,5. Ok? Muito bem, então se vai multiplicando por 1,5, né? No caso, a partir do primeiro termo, que é 8.000, o segundo, eu pegaria o primeiro e multiplicaria pela razão, correto? Então seria 8.000 vezes 1,5. Se eu pegasse o terceiro termo, então, no caso seria o anterior, ou o primeiro, né? Multiplicado pela razão, ao quadrado. Então seria 8.000 vezes 1,5 ao quadrado. Ou seja, se eu quiser então generalizar, né, achar então uma expressão, né, em função do tempo, né, então aí para um AT, nós teríamos aí, né, o A1 vezes, no caso aí, o Q elevado a T menos 1, correto? De acordo aí com a nossa formulinha do termo geral. Então, a nossa expressão aí que ele quer, né, do número de unidades produzidas em função do tempo, uma expressão então, que seria o A1, 8.000, vezes a razão Q, que é 1,5, elevada a T menos 1. E isso então vem a ser a opção correta, a letra E. Ok, gente amiga? Obrigado então pela sua audiência, pela sua paciência. Curta, comenta, compartilha. Grande abraço e até mais.